Apocalipse 3, nós vamos ler do verso 7 em diante. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza, eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis o que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu o guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserve o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Eterno e bendito Pai, Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradecemos pelo privilégio de lermos a Tua Palavra, pelo privilégio de estarmos hoje de portas abertas, cultuando a Ti, Senhor, neste lugar. Te agradecemos porque o Senhor é quem nos supre de todos os lados, com a Tua Palavra, com a comunhão dos irmãos, com um lugar para congregar, com a liberdade religiosa que ainda, Deus, gozamos neste país. Te agradecemos, meu Deus, pois por Tuas misericórdias estamos aqui. Assim, ó Deus Santo e Eterno, que o Senhor nos ajude no entendimento da Tua Palavra, a compreender o que está escrito nesta carta à igreja de Filadélfia, para o nosso aprendizado e para a glória tão somente do Teu nome. Muito obrigado, em nome de Jesus te agradecemos e todos nós digamos amém. No encontro passado, irmãos, nós consideramos a primeira parte da carta à igreja de Filadélfia. E neste momento nós queremos considerar a segunda parte desta carta, trazendo à memória alguns aspectos importantes que vimos na mensagem passada. Na introdução da mensagem passada, eu quero falar isso só para relembrar os irmãos. Eu falei que esta cidade, Filadélfia, ela foi fundada no ano 140 a.C., por um homem chamado Átalo Filadelfo II, em homenagem a seu irmão Eumênides. Por esta razão, o nome Filadélfia significa amor fraternal. O padroeiro desta cidade era o deus grego, da mitologia grega, chamada Dionísio, o deus do vinho, porque Filadélfia era muito famosa e rica por causa da sua plantação de uvas e produção de vinho. Ela era uma cidade com uma presença marcante do judaísmo, o que acarretava em uma forte perseguição da parte destes sobre os cristãos que ali viviam. Muito bem, passadas estas observações, nós consideramos alguns destaques importantes da carta. Em primeiro lugar, nós falamos que Jesus elogia a postura fiel da igreja de Filadélfia. Isso está no versículo de número 8. Em segundo lugar, nós falamos que Deus leva em conta as afrontas que a igreja de Filadélfia sofria e ele a vindicaria. Eu expliquei o que significa essa palavra vindicar, que significa vingar. Está no versículo de número 9. Em terceiro lugar, nós vamos considerar hoje, anote aí, Jesus garante que livrará a sua igreja da grande tribulação que virá sobre o mundo inteiro. Jesus garante que livrará a sua igreja da grande tribulação que virá sobre o mundo inteiro. Aí eu quero considerar com você aqui o versículo de número 10, por favor. Veja o que Jesus diz.
você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso também eu guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Permaneça com a Bíblia aberta aí, preste atenção. Filadélfia recebe 7 promessas de Cristo nessa carta. 7. E uma das promessas é a de que o nosso Senhor guardará a igreja de Filadélfia da provação que está para vir sobre o mundo inteiro. Por que ele fez essa promessa? Ele disse no início do versículo 10, porque a igreja guardou a palavra da sua perseverança. Isso aqui reforça o compromisso que aqueles irmãos têm com a mensagem integral, completa do Evangelho. A palavra da sua perseverança, pode grifar essa palavra, a palavra da sua perseverança, significa todo o testemunho do sofrimento de Cristo. Tudo o que Cristo passou da manjedoura até a cruz do Calvário. Tudo isso eles guardaram e consideraram fielmente os exemplos de sofrimento de Cristo. Ou seja, nada melhor para uma igreja que vivia debaixo de perseguição, uma igreja a qual os judeus perseguiam de uma maneira muito ferrenha, provas, sofrimentos. Nada melhor para essa igreja do que olhar para o sofrimento de Cristo e tê-lo como exemplo de perseverança em meio às dores do caminho. Foi isso que eles fizeram. Eles guardaram o exemplo do sofrimento de Cristo. É como se eles dissessem: se meu Senhor sofreu, por que eu não posso sofrer? Se meu Senhor sofreu mais do que eu, por causa do reino de Deus, por que eu não posso também sofrer? Então eles guardaram a palavra da sua perseverança, o exemplo de sofrimento de nosso Senhor. Por essa razão então Jesus diz, versículo 10, eu o guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Observe, Jesus está dizendo que protegerá a sua igreja dos dias terríveis que haverão de vir sobre o mundo inteiro, e quando esses dias terríveis chegarem, eles alcançarão todos os homens da face da terra. Esta tribulação aqui que Jesus fala, ela é tomada como um sinal, ou o último dos sinais da segunda vinda de Cristo. Nós podemos ver isso, por exemplo, em Daniel 12, versículo 1, Mateus 24, 21, 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 12, e como nós já veremos no versículo de número 11, que nós lemos aí na carta. Qual é o problema aqui? O problema aqui é que alguns teólogos, olhando para esse texto, criaram uma doutrina chamada pré-tribulacionista. Quando nós estudamos as doutrinas das últimas coisas, nós estudamos sobre 3 possíveis atos que acontecerão na vinda de Cristo, que é o pré-tribulacionismo, o mesotribulacionismo e o pós-tribulacionismo. O que isso significa? É que se argumenta que a igreja no pré-tribulacionismo será arrebatada antes da grande tribulação. No mesotribulacionismo, a igreja será arrebatada no meio da tribulação. E o pós-tribulacionismo é que a igreja será arrebatada após a tribulação. Muito bem. Alguns teólogos, olhando para esse versículo 10, eles argumentam que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, porque ela será guardada, como você pode verificar aí no seu texto, da hora da aprovação. Está vendo uma palavrinha aí? Da, uma preposição, o termo da hora da aprovação. Ou seja, ela não passará pela grande tribulação. E nesse termo, nessa preposição da,
eles fundamentam toda uma doutrina do pré-tribulacionismo. No entanto, no grego, essa preposiçãozinha da hora, ela é uma preposiçãozinha que se lê ek, só o E e o K, ek, que significa para fora de. E ela é traduzida na nossa Bíblia como esse da, que vem aí antes da palavra hora, da, certo? Neste versículo. Essa preposição grega ek, da, ela deve ser analisada no contexto da mensagem do livro do Apocalipse, e não de forma isolada, como fazem alguns teólogos. Então, vamos fazer uma pergunta retórica. A igreja de Filadélfia será guardada da hora da provação que viria apenas sobre eles, ou da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro? Sem sombra de dúvida, sobre o mundo inteiro. Tanto os teólogos reformados quanto os não reformados acreditam que essa provação aqui, ela não se refere apenas a uma tribulação local, a uma tribulação para aquela igreja, mas a uma tribulação mundial, pois o texto é claro, virá sobre o mundo inteiro. E aqui é onde devemos separar as coisas. Preste atenção aqui, porque se você perder o fio da meada aqui, isso vai dar um nó maior na sua cabeça. E a gente precisa desembrulhar isso hoje à noite. A grande tribulação é a ira de Deus derramada sobre toda a terra. Eu vou repetir isso aqui. A grande tribulação é a ira de Deus derramada sobre todos os habitantes da terra. Por outro lado, dentro da grande tribulação, haverá a perseguição que acontecerá sobre a igreja, promovida por Satanás. Aí é a fúria de Satanás contra a igreja. Estão entendendo? Uma coisa é a grande tribulação, outra coisa é a perseguição à igreja. Dentro da grande tribulação, a igreja será perseguida não pela ira de Deus, mas pela ira de Satanás. Em todo o livro do Apocalipse, não há textos que mostrem Deus livrando a igreja de sofrer nessa grande tribulação, mas sim mostram Deus protegendo o seu povo, como uma mãe protege os seus filhos, como um pai protege o seu filho, do derramar da sua ira. Entenda, Deus, nós vamos ver isso já. Deus não está preocupado com a fúria de Satanás, de proteger a igreja da fúria de Satanás, não é isso. Deus vai proteger a igreja da sua própria ira. O que é pior, a ira de Deus ou a ira de Satanás? Agora vamos analisar alguns textos. Abra aí em Apocalipse, capítulo 6. Vamos analisar textos que falam claramente sobre o derramar da ira de Deus. Capítulo 6, versículo 4. E saiu outro cavalo que era vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado o poder para tirar a paz da terra, e fazer com que os homens matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Nós estamos analisando a grande tribulação. Versículo número 6. Versículo número 8, perdão. Vi então, e eis um cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chamava Morte, e o inferno o estava seguindo. E lhes foi dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio dos animais selvagens da terra. Agora vá para o versículo número 15. Olha só a terribilidade da grande tribulação. Os reis da terra, versículo 15,
os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Vá agora para o capítulo número 9, por favor. Capítulo número 9. Nós estamos falando da grande tribulação, que a grande tribulação é o derramar da ira de Deus sobre toda a terra. Versículo 4. E lhes foi dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente as pessoas que não têm o selo de Deus na testa. Perceba que aqui nós já estamos vendo a proteção de Deus, para aqueles que têm o seu selo na testa. E onde é que essas pessoas estão? Na terra. Agora veja comigo o capítulo número 12, por favor. Versículo de número 6. A mulher representa a igreja. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus ali havia preparado um lugar para que nele a sustente durante 1260 dias. Agora veja o versículo número, por favor, 14. Mas foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. A serpente quem é? Satanás. Observe, esses textos mostram que a igreja será guardada da ira de Deus aqui mesmo na terra. Onde estará a igreja na grande tribulação? Aqui na terra. Aqui neste lugar, neste mundo. Isso não quer dizer que a igreja não será perseguida por Satanás. Vocês viram que ele acabou de dizer que a serpente estará no encalço da igreja. Que a serpente estará tentando destruir a igreja. Por quê, pastor? Preste atenção aqui. E é aqui onde toda essa teologia da vitória, toda essa teologia da prosperidade, toda essa teologia do coach, toda essa maldição que o pessoal faz aí sobre a vida das pessoas, ela cai por terra. Porque no livro do Apocalipse, a mensagem toda do livro do Apocalipse, quando um crente é morto por causa de Cristo, isso não é considerado uma derrota, mas uma vitória. No livro do Apocalipse, os crentes vencedores não são os que não sofrem. Pelo contrário, são aqueles que morrem perseguidos por amor de Cristo. Veja como a pirâmide inverte, fica de cabeça para baixo. Enquanto que se prega hoje é vitória, vitória, você tem que ser vencedor, tal, 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 tal. O livro do Apocalipse vem e diz, não. O vitorioso é aquele que é perseguido e sofre e morre. Vamos analisar alguns textos. Volte para, mais uma vez, Apocalipse 6. Que nós estamos estudando o contexto. Eu estou mostrando para vocês que a igreja passará por esses momentos de grande tribulação. Capítulo 6, versículos número 10 e 11. É o quinto selo que se abriu. Vamos do versículo 9. Quando o cordeiro quebrou o quinto selo,
vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram com voz forte, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhes foi pedido que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos. Agora veja, que iam ser mortos como eles tinham sido. Que iam ser mortos. Veja comigo, por favor, no capítulo de número 7, versículo de número 14 a 17. Respondi: o Senhor sabe. Então ele me disse: estes são os que vêm, versículo 14, da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. De onde foi que eles vieram? Da grande tribulação. Agora vá comigo para o capítulo número 12 do Apocalipse. Versículo de número 11. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra, do testemunho que deram. Agora veja: e mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. A igreja de Filadélfia devia ter sempre isso em mente: que Deus guardará da ira dele, que será derramada contra os incrédulos, mas não necessariamente da ira de Satanás, que neste último caso, o fato do diabo matá-los não significa derrota, mas significa vitória. Eu sei que isso pode dar um nó na cabeça da gente, mas é simples. Deixa eu lembrar vocês. Basta você entender que assim como o diabo foi derrotado na cruz quando Cristo morreu, o diabo também será derrotado na morte do cristão quando o cristão morrer. Ele acha que está sendo vitorioso, mas não está. O diabo, ele é vitorioso na vida de um cristão quando ele consegue fazer com que aquele cristão apostate da fé, abandone Cristo, largue a sua cruz, abandone a igreja, largue a comunhão dos santos. Aí o diabo é vitorioso. Mas quando um crente morre no Senhor, o diabo perde. Por conseguinte, por isso que eu trouxe isso aqui para vocês. E eu já acreditei nisso. Eu já acreditei que nós seríamos arrebatados antes da grande tribulação. Mas não. Nós seremos protegidos por Deus durante toda a grande tribulação. O Senhor nos guardará e nos protegerá. O que não implica dizer que não seremos perseguidos pela fúria da serpente. Que ele não nos perseguirá. E que não seremos mortos também. Isso não significa. Pois bem, nosso Senhor, ele segue e diz que o propósito da tribulação mundial, versículo número 10 do capítulo número 3, é para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Este é o propósito. Essa parte, os que habitam sobre a terra, esta expressão, no livro do Apocalipse, ela sempre se refere aos incrédulos, aos descrentes,
aos homens ímpios e perversos. Eles são os que não adoram a Deus, são os seguidores da besta e são os que perseguem a igreja. E então, para provar que a grande tribulação é o último sinal da vinda de Cristo, Jesus prova que o papel da igreja é de se conservar fiel a Ele em meio a tudo isso, sabendo que Ele já está às portas. E aí ele confirma isso no versículo número 11. Volte lá para Apocalipse 3, por favor, versículo número 11. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Bem, os crentes de Filadélfia, eles deviam guardar o que já tinham. Eu expliquei na semana passada o que é que eles já tinham. Eles tinham uma porta aberta, eles tinham acesso ao reino de Deus, já tinham a cidadania de filhos de Deus garantida, já tinham o privilégio de ser cidadãos do reino, a vindicação que Deus faria a respeito dos seus sofrimentos, e eles teriam por final a proteção de não passarem, ou de passarem, mas não sofrerem a ira de Deus, que se desaguaria como a grande tribulação sobre o mundo inteiro. Nosso Senhor também os advertiu de que eles deviam fazer o quê? Guardar o que tem, conservar o que tinha, para que ninguém tomasse a sua coroa. Quando Jesus fala em coroa aqui, ele se refere a um símbolo esportivo. Naquela época, quando as pessoas ganhavam um jogo esportivo, elas não ganhavam uma medalha, e nem era um troféu, uma taça. Elas ganhavam uma coroa de louros. Elas ganhavam uma coroa. Então, assim como lá em Apocalipse 2, versículo 10, a coroa aqui, ela é a coroa dos vencedores dos jogos. A diferença é que lá em Apocalipse 2:10, eles ainda receberão. Aqui em Filadélfia, o texto está dizendo que eles já têm, para que ninguém tome a tua coroa. Em outras palavras, eles deviam permanecer firmes até o fim, seguindo as regras do jogo, para não serem desqualificados da vitória final. Porque, como disse o apóstolo Paulo, o atleta não é coroado se ele não competir segundo as regras. 2 Timóteo 2,5. Se ele não competir segundo as regras, vem outro e lhe toma a coroa. Ele precisa competir, guardar o que tem, competir segundo as regras, para que ninguém tome a sua coroa. Este foi o nosso terceiro destaque que encontramos na carta à igreja de Filadélfia. O quarto e último destaque é o seguinte: Jesus desafia a igreja da Filadélfia à vitória final. Em quarto lugar, Jesus desafia a igreja de Filadélfia à vitória final. Veja comigo o verso de número 12 e 13, por favor. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui está o desafio. O vencedor aqui, ele deve ser identificado como aquele que conservou tudo o que tinha, que não deixou que ninguém tomasse a sua coroa. Esse é o vencedor, que guardou a palavra da perseverança de Cristo. Jesus disse que fará com que esse homem, com que essa mulher, seja uma coluna no santuário de Deus. O que isso significa? Essa expressão, meus irmãos, transmite a ideia de firmeza. Quando você vê uma coluna, a primeira coisa que lhe vem na mente é a ideia de firmeza, de estabilidade, de segurança. Nosso Senhor evoca esta palavra coluna, simbolizando firmeza, para contrastar um fato muito importante que acontecia na cidade de Filadélfia. Os filadélfios, eles viviam com muitas incertezas, eles viviam com muita insegurança. Por quê?
Porque era uma cidade sobre uma região que acontecia muitos terremotos. Então eles viviam uma insegurança absoluta. A qualquer momento eles tinham que abandonar, sair de casa, correr de casa, porque o terremoto estava abalando tudo, como abalou no ano 17 depois de Cristo. Muito bem, esta promessa de estabilidade, de firmeza, de segurança, de uma existência eterna inabalável, ela era muito especial, muito forte para aqueles que viviam inseguros o tempo todo, que viviam cheios de insegurança. Em suma, as palavras de Jesus aqui estão expressando que os crentes vencedores estarão firmes na presença de Deus para todo sempre, e dali eles jamais sairão. O templo de Deus aqui é um símbolo da presença de Deus, na qual o crente habitará para sempre. Muito bem, logo após essa promessa, Jesus vai fazer mais 3 promessas. Primeiro, que terá o nome de Deus gravado sobre eles. O nome de Deus. Veja o versículo 12, por favor. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus. Ter um nome escrito sobre si, o nome de Deus, significa pertencer a ele, ter a sua essência e ser seu filho, é estar marcado como povo de propriedade exclusiva de Cristo. Os crentes de Filadélfia seriam diferenciados como verdadeiros filhos de Deus, pois eles é que tinham sobre si o nome de Deus. Esse povo estava sendo perseguido pelos judeus, e os judeus dizendo: vocês não são filhos de Deus, não. Os verdadeiros filhos de Deus somos nós, vocês não. Vocês não levam sobre si o nome de Deus. E vocês devem lembrar que no Antigo Testamento, os filhos de Israel levavam sobre si o nome de Deus, amarrado numa fita no braço, outros na testa. Eles levavam o nome de Deus sobre si. Mas aqui Jesus está dizendo: vocês receberão o nome do meu Deus gravado sobre vocês. Em outras palavras, vocês é que pertencem de fato a Deus. Vocês. Em segundo lugar, eles receberão o nome da Nova Jerusalém. Veja o versículo 12. O nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte do meu Deus. Preste atenção aqui. Para entender isso aqui, nós devemos evocar 2 situações que aconteciam na época em Filadélfia e na região da Ásia Menor. Primeiro era que todo cidadão romano, ele sempre levava depois do seu nome o lugar de onde ele era. Lembra de Paulo? Paulo era Paulo de Tarso. Por quê? Porque ele era de uma cidade chamada Tarso. Então, o cidadão romano, ele levava essa extensão do nome da cidade no seu nome. Então, a primeira coisa que nós temos aqui é que devemos trazer à memória de contexto histórico, é isso. Nós levaremos, o crente levará, os irmãos da igreja de Filadélfia levarão o nome da cidade de Deus em seus nomes. Também, Filadélfia tinha mudado de nome por 2 vezes. Ela começou como Filadélfia, depois ela passou a se chamar Neo-Cesareia, e depois ela passou a se chamar Flávia. Tudo em homenagem aos imperadores. Tudo em homenagem aos imperadores de Roma. Em contrapartida, o novo nome do crente não é em homenagem a homem algum, mas em homenagem ao Deus do céu, ao seu Salvador, ao seu Criador. Em Ezequiel capítulo 48, verso 35, diz que o nome da cidade significa: o Senhor está aqui. Então, o nome da nova cidade, da Nova Jerusalém, a cidade que desce da parte de Deus, significará: o Senhor está aqui. Terceiro lugar, aqueles irmãos teriam gravado sobre si o novo nome de Cristo. Veja no final do versículo, que diz: e o meu novo nome. O texto não diz qual é este novo nome, não está aí.
Alguns teólogos fazem ponderações, mas nenhuma é suficiente para interpretar isso aqui. Por quê? Porque o importante no texto, para aqueles poucos irmãos, não é necessariamente saber o que é esse novo nome, mas saber que compartilha desse novo nome, que esse novo nome de Cristo agora pertence a eles também. Então perceba, compartilhar desses 3 nomes aqui, irmãos, é algo muito significativo para um povo que vivia sendo desprezado, humilhado, perseguido, rejeitado e abandonado. Afinal de contas, esta promessa ela estabelece a verdade. Qual é a verdade? A verdade é o seguinte, que eles estavam servindo ao Deus verdadeiro e eles pertenciam ao Deus verdadeiro. Não aqueles lá que diziam que eles não pertenciam. Pelo contrário, aqueles lá, os judeus da época que perseguiam os cristãos, Jesus chamou eles de quê? De sinagoga de Satanás, no versículo 9. Então Jesus está dizendo, é sobre vocês que o nome do meu Deus estará gravado, é sobre vocês que o nome da cidade do meu Deus estará gravado, e é sobre vocês que o meu novo nome estará gravado. Para esses irmãos, receber esta promessa, esta informação, era muito especial. Pois bem, apesar da pouca força, eles estavam servindo ao Deus verdadeiro, e isso era o que importava. É isso que nós temos a dizer sobre esta carta. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que podemos aprender com estes últimos destaques de Cristo sobre essa igreja? Em primeiro lugar, todo aquele que está em Cristo será protegido da ira de Deus no futuro. Todo aquele que está em Cristo será protegido da ira de Deus no futuro. Jesus disse à igreja de Filadélfia que o mundo inteiro experimentará uma provação. Todos que habitam sobre a terra serão provados de um modo assombroso, terrível. Entretanto, porque sua igreja guardou o seu evangelho, ele guardará a sua igreja dessa hora de ira que a qualquer momento será derramada sobre a terra. A qualquer momento. Primeira verdade que precisamos aprender com isso, irmãos, é que Deus se ira e Deus está irado com os pecadores desta terra que teimam em não se arrepender e em não se converter a Cristo. Deus está irado. A segunda verdade que podemos aprender aqui é que Deus vingará a sua honra começando na grande tribulação, pois todo pecado é uma ofensa severa a Deus. Todo pecado não confessado e não arrependido. Vamos analisar alguns textos rapidinho. Abra sua Bíblia em Mateus 24, por favor. Mateus 24. Verso de número 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá. Olha aí, nunca. Sobre quem virá essa grande tribulação? Sobre esses daqui. Vá para João, capítulo número 3, por favor. João 3. Verso de número 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. É pesado? É pesado. Agora, se vocês querem ler um bom texto das Escrituras, vá comigo para 2 Tessalonicenses 2. Olhe mais outra sequência. Mais outra sequência sobre a grande tribulação. 2 Tessalonicenses 2, do verso 1 em diante. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém de modo algum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição,
o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer estas coisas quando ainda estava com vocês? Que agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás. Ele está falando do anticristo. Segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça, aos que estão perecendo. Por que eles estão perecendo, Paulo? E Paulo explica: porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo que Deus lhes envia a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Veja que texto. O contraste é claro. Eles não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Quem é a verdade? Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se eu rejeito a Cristo, se eu rejeito a verdade, logo eu não serei salvo. Então eu serei alvo de quê? Da ira de Deus, da grande tribulação. Aqui está o contraste de que quem está em Cristo e aquele que não está em Cristo. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para não perecer tem que estar em Cristo. Se não tiver em Cristo, vai perecer. Vai perecer. Quando Jesus voltar com seus santos anjos, quando ele brilhar nas nuvens do céu, quem não está em Cristo vai perecer. Irmãos, o que diariamente devemos nos perguntar, examinar nosso coração é: estamos realmente em Cristo? Eu estou realmente em Cristo? Eu estou realmente em Cristo? Se cremos realmente que um dia o Senhor voltará, tomando para si os seus e condenando firmemente aqueles que lhe rejeitam, devemos perguntar: eu estou em Cristo? Não adianta acreditar que porque alguém morre, automaticamente é como se na funerária tivesse um botão. Aí a pessoa morreu, pronto, aperta o botão e vai para o céu. Não, não é. Não é assim. Seria bom se fosse. Bem mais simples, né? Mas com certeza você ia pagar muito mais para morrer do que para viver. Não é verdade? O preço ia ser algo terrível. Mas não é assim. Às vezes a gente fica tentando empurrar as pessoas no céu à força, né? O camarada foi um tremendo devasso, nunca quis nada com Cristo aqui na terra, nunca quis nada com nada, um irresponsável, um blasfemador de Cristo e de Deus, da obra de Deus. Aí quando morre, pronto, o pessoal bota uma foto numa camisa com a carinha de anjo, né? E dizendo: uma estrela brilha no céu. Brilha nada. É complicado. Deus é amor, é verdade, Deus é amor. Mas Deus não é um amor fraco. Esse amor fraco, a ponto de aceitar um ímpio no céu só porque ele morreu. Não. Deus leva para o céu, o seu céu, aqueles que se arrependem dos seus pecados e confiam em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário seria absolutamente anulado se pudesse entrar no céu por algum outro caminho que não fosse o sacrifício de Cristo. Nosso Senhor foi à cruz para quê? Para aplacar, para satisfazer a ira de Deus contra todo aquele que se arrepende dos seus pecados e que confessa o nome dele como seu Senhor. Sem o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário,
sem que respondamos a este sacrifício com fé e arrependimento, não tem como haver salvação da ira de Deus contra os nossos pecados. Só há um caminho e este é Cristo. Ele é o único e verdadeiro caminho para nos livrar da provação que está para vir sobre o mundo inteiro. Ele é o único caminho. O único. Se você não estiver em Cristo, se não guardou a palavra da sua perseverança, como nós lemos no versículo 10 aqui nessa terra, se não confessou ele diante dos homens firmemente, não há escapatória para a sua alma. Não há. E a pergunta é: você está em Cristo? Você está guardando a palavra da sua perseverança? Está firme nele? Pense, reflita e mastigue isso consigo. Segundo lugar e último, a segunda coisa que aprendemos com a igreja de Filadélfia para finalizar: todas as incertezas dessa vida, todas, serão suplantadas, serão substituídas pelas certezas da eternidade. Serão destruídas, aniquiladas por todas as certezas que teremos na eternidade. Os irmãos daquela igreja viviam momentos de profundas incertezas: perseguição, terremoto, vida financeira abalada. Eles viviam cheios de incerteza. Mas Jesus diz: o vencedor será firme como uma coluna no santuário do meu Deus. O vencedor será firme e dali jamais sairá. Meus irmãos, vamos pensar um pouco. Nós vivemos dias marcados pelas incertezas. Marcados. Nós estamos caminhando dentro de uma pandemia. Dentro de uma pandemia, de um vírus que a qualquer momento pode atacar um de nós e nos levar ao leito e do leito ao túmulo. Isso é um caminho de incertezas. Nossos dias são dias de profunda insegurança financeira. Profunda insegurança financeira. Os mercados mundiais oscilam muito. Nós sofremos com a inflação. O preço de hoje já não é amanhã. O preço de amanhã já não é depois. O preço de depois já não é depois. E assim nós sofremos muito com os abalos financeiros, juros altos, preços de produtos cada dia mais elevados. O que é isso? Incerteza, insegurança financeira, negócios quebrando, empresas fechando. O nosso tempo é carimbado pela insegurança. A insegurança, nós saímos de casa e não sabemos se vamos voltar. Nós saímos com um aparelho de celular, não sabemos se vamos voltar com ele no bolso, porque podemos ser roubados, assaltados. A violência tomou de conta das nossas ruas e das nossas praças. A nossa educação está prejudicada, profundamente prejudicada, por métodos de ensino que sobreexalta o evolucionismo ateísta, a normalidade do homossexualismo, o incentivo às drogas. E o que dizer também da nossa política? A nossa política está profundamente corrompida. Homens gananciosos, egoístas, famintos por poder, prestígio, influência, glória humana e toda sorte de vantagens fáceis. Isso é ou não é um tempo de incertezas? É ou não é um tempo de insegurança? Era assim que aqueles irmãos viviam em Filadélfia, cheios de incerteza. Em suma, nós vivemos tempos sombrios, inseguros, sem estabilidade. Eis a razão, meus irmãos, porque nós não devemos tirar os nossos olhos das promessas de Cristo, das certezas da eternidade que Cristo prometeu aos vencedores que se encontrarão com Ele na eternidade. Olha o que Paulo disse aqui na segunda carta aos Coríntios, por favor. Vá comigo rapidinho. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 4, verso de número 16 a 18. Aqui está o apóstolo nos aconselhando sobre onde nós devemos colocar os nossos olhos, onde deve repousar o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma. Veja o versículo 16 de 2 aos Coríntios 4. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se corrompa,
o nosso ser interior se renova de dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que se não veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Onde devem estar os nossos olhos? Nas coisas eternas, nas promessas de Cristo. Irmãos, devemos caminhar neste mundo com os olhos postos nas promessas de nosso Senhor para nós, para a sua igreja. Ele disse que lá na eternidade o nosso tesouro não é comido pela traça. Lá na eternidade o nosso tesouro não enferruja e nem é roubado pelo ladrão. Toda a nossa firmeza não pode repousar sobre a instabilidade desta vida. Nesta vida as coisas são hoje, mas não são amanhã. A grama é verde hoje, mas amanhã está amarelada, seca e morre. Nós não devemos abalizar, fundamentar a nossa vida em cima do que nós temos aqui e agora. Porque o que nós temos aqui e agora vai se tornar em nada. O que nós devemos fazer? Devemos fazer a vontade de Deus, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Pois está escrito: aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Para sempre. De uma vez por todas, estaremos na eternidade marcados com o nome de Deus, da nova cidade do nosso Deus e o novo nome de Cristo. Ou seja, nunca mais deixaremos de pertencer ao nosso Senhor. Estaremos para sempre com Ele naquele lugar que se chama O Senhor Está Aqui. Estaremos para sempre com Ele no lugar onde toda lágrima foi extinta, onde o sol já não queima sobre as nossas cabeças, onde toda a tristeza foi extirpada, onde o medo não existe e onde a dor não será mais lembrada. Existe um puritano chamado Thomas More, e ele disse: a terra não tem tristeza que o céu não possa curar. Nenhuma tristeza dessa terra, nenhuma, absolutamente nenhuma, não existe que o céu não possa curar. A W. Pink, um teólogo muito importante, ele disse: uma brisa do paraíso extinguirá todos os ventos adversos desta terra. Todos os ventos adversos. O hino 308 do cantor cristão, irmãos, na 4ª estrofe diz assim: quando terminar a vida, finda a minha triste lida. Tenho a glória prometida, para meu Senhor irei. Seguirei a meu bom mestre. Seguirei a meu bom mestre. Quando terminar a vida, fim da minha triste lida, tenho a glória prometida, eu para meu Senhor irei.